você bem à vontade, tá? Porque a Tá live é toda tranquilo. sua, tá? Nossa. Vou tentar interferir o mínimo possível aqui, Patrícia. Somente alguns questionamentos que eu vou fazer, até porque toda vez que a gente faz uma live, né, faz um evento, as Hum? pessoas pretendem saber algumas coisas a mais, né? E aí eu Certo. tenho alguns questionamentos aqui, eu vou fazendo aos poucos, tá ok, Patrícia? Tá E aí a gente tranquilo. vai desenvolvendo o nosso trabalho aqui na Bravo, certo? Beleza. Você podia, Patrícia, adiantando ao público qual é a sua formação e a ocupação atual, Patrícia? Minha formação, eu sou mecânico de aeronaves, eu sou formado em Direito também, né? Tenho especialização em segurança de voo e sou professor também, ministro umas aulas nas horas vagas e também sou escritor, né? Nas horas vagas a gente escreve algumas coisas aí, relacionadas não só à aviação, mas também escrevo poemas, né? Gosto muito de escrever sobre Machado de Assis também, né? Algumas coisas relacionadas à literatura como um todo. Tá certo. E você já fez um livro anterior? Você tem um livro anterior, você podia falar só um pouquinho sobre esse? É claro que não é o assunto de Sim, hoje, mas sim, para a gente se contextualizar e saber que. eu escrevi o livro Direito Aeronáutico e os Acidentes Aéreos, né, em 2018. Esse livro Certo. ele tem como pano de fundo basicamente o acidente do 907, tratando alguns Aham. aspectos legais sobre esse acidente especificamente. Porém, o livro não trata somente, apenas e tão somente disso, trata de outras coisas também. Eu, nesse livro, eu procurei buscar trazer os conhecimentos da aviação e trazer o contexto do direito aeronáutico como um todo. O grande objetivo do livro foi fazer isso, foi trazer o direito aeronáutico mais próximo da sociedade brasileira. Tanto é que no início do livro, bem no início, da introdução, eu falo que o objetivo é mostrar à sociedade brasileira algumas ferramentas do direito aeronáutico. Esse é o grande escopo desse livro, do livro que eu escrevi e lancei em 2018, né? Já tem 4 anos Aham. aproximadamente. Você é brasiliense? Você é Não, sou do Rio de nordestino? Janeiro, sou Você é carioca. carioca? Tudo certo. Ah, Essa cultura carioca influencia, por acaso, nos escritos no livro, Patrícia? pô, com certeza. Assim, veja bem, o que eu vejo nessa história toda, nessa situação? A aviação, ela entrou na minha vida através de um amigo meu lá do Rio de Janeiro, propriamente do Rio de Janeiro, que ele me convidou para tentar o concurso, né? Para as fileiras da Força Aérea Brasileira. Então isso aí me influenciou. E você falou sobre se o ambiente carioca influencia para escrever. Sim, influencia. Não só o carioca, o brasileiro, em qualquer parte do país, a gente tem inspiração. Para escrever, basta boa vontade, né? E inspiração também. Acredito que escrever deva ser um dom divino, porque existem muitas pessoas que têm um conhecimento, conhecem muito sobre muitas áreas, mas assim tem dificuldade de reduzir a termo, como diz no direito. Reduzir a termo é colocar escrito, escriturado, né? Então vejo que muitas pessoas têm esse defeito específico, na minha visão, né? Assim, tem um conhecimento, porém, para colocar em prática torna-se mais complicado. Posso falar dessa forma, né? Você gosta de leitura mesmo ou você gosta só de escrever? Não, cara, eu gosto de leitura também. Eu gosto de ler periódicos, jornais, revistas, gosto de ler livros, gosto de ler. Eu gosto de tudo, né? A literatura Tem ela é alguma coisa assim que muito, você muito mais lê? ampla. Alguma coisa que você é mais aficionado para leitura? Olha, eu gosto muito da literatura mais clássica, gosto muito de poesias, Carlos Drummond de Andrade, Cecília Meirelles, gosto muito dessa parte literária. Tanto é que eu fiz uma pós-graduação em metodologia da língua portuguesa, né? Porque eu gosto muito da parte literária. E quem lê bastante tem mais facilidade de escrever, é óbvio, né? E vejo Eu- que dá para você conciliar a parte técnica dentro do universo da aviação, quanto a parte literária propriamente dita. Dá para você fazer as duas coisas, trabalhar com os dois viés.
Eu vejo dessa E esse, forma. esse projeto desse seu livro, Patrício, ele vem de alguma ideia, alguma coisa? Porque você já escreveu um livro antes, você falou, fez Na verdade, esse projeto, metodologia. esse projeto surgiu de uma situação que eu estava conversando com o comandante Raiol, o doutor Raiol. Ele mandou para mim um artigo, o Raiol, ele escreve muitos artigos, ele produz muito, e eu pensei assim, acho que eu vou pegar esses artigos do Raiol, vou dar uma lida. E peguei e entrei no próprio site dele. Raiol tem um site cheio de artigos, escritos sobretudo na parte da aviação, e comecei a conversar com ele, trocar ideias com ele, mensagem. E aí eu falei, Raiol, eu acho que na aviação existe um hiato aí, existe um vazio muito grande na parte do direito aeronáutico, voltado tanto para dois núcleos, tanto na manutenção quanto na operação aérea. E esse projeto ele vem disso, ele vem dos dois núcleos, é o direito na manutenção e na operação aérea. A parte de manutenção é escrita por mim, né? E a parte de operações do Dr. Raiol. Você tem uma experiência na área de aviação em que sentido, Patrício? Olha, É o específico, não, ou é geral? Eu trabalhei na aviação civil, no antigo Serac 6 por 10 anos, e atualmente eu trabalho Serac no Centro 6 de Investigação. já era ANAC? Não, DAC, Departamento de Aviação DAC Civil, ainda, né? antes do advento da ANAC. Eu trabalhei lá então por 10 anos. você participou da transição, na verdade, né? Não, eu saí do DAC antes da transição para a ANAC, porque a transição aconteceu basicamente em 2006, em 2001 eu já estava fora, já não estava mais no âmbito da aviação civil, mais precisamente no Serac 6, não estava lá. Você foi para onde de lá? Eu fui trabalhar no Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, no CENIPA. O centro, tudo bem, tudo bem. Entendi. Agora, Patrícia, essa experiência sua nessa nova área aí que você falou do centro, né? Você acha que todos os acidentes eles podem ser evitados? Todos os acidentes eles podem ser todas as ocorrências podem ser minimizadas fazendo o que é previsto dentro do que é preconizado no manual do fabricante, sob o ponto de vista da manutenção, sob o ponto de vista da operação, obviamente seguindo os parâmetros do manual de operação daquele avião que o piloto vai operar. Então vejo e cada um trabalhando dentro da sua seara, né? O controlador de tráfego aéreo ele vai diminuir a possibilidade de uma ocorrência aeronáutica trabalhando dentro das regras de tráfego aéreo. Cada um trabalhando no seu métier e fazendo a sua parte, os acidentes eles podem ser minorados, diminuídos. Acredito que o acidente zero, acho que é uma situação um tanto quanto utópica, na minha visão, no meu ponto de vista. Certo, e esse projeto, o livro, né, você adotou o nome aí, O Direito Aplicado à Manutenção de Produtos Aeronáuticos, né? E as operações aéreas, eu estou lendo aí, é isso? Na verdade... Fazer alguma coisa acerca disso? Posso sim. Na verdade, o título do livro é O Direito na Manutenção e nas Operações Aéreas. O título ficou muito grande, eu conversei muito com o Raiol, o direito aplicado à manutenção de produtos aeronáuticos, ficou muito grande. Aí o Raiol falou, precisa enxugar esse título. Realmente aí... Então a gente fez um realinhamento no título. O título do livro é O Direito na Manutenção e nas Operações Aéreas. Esse projeto ele é dividido em duas partes, basicamente, na manutenção, que é o primeiro núcleo, e o segundo núcleo na operação aérea. Pois bem, o primeiro núcleo, que é a manutenção, nós temos 6 capítulos nesse livro, e o segundo núcleo, que é a operação, são com mais 6 capítulos. Perfeito? Então, veja bem, esse núcleo da manutenção, nós pegamos e dividimos em 6 partes específicas, começando a partir da formação do mecânico, do MMA, chamado mecânico de manutenção de aeronaves, né? Ou seja, toda a formação que esse mecânico tem, como é que é feita a formação desse mecânico, do mecânico de manutenção de aeronaves. De que forma que é desenvolvida isso? Isso tudo vem tratando no livro, vem tratando com ampla riqueza de detalhes e vem tratando também das organizações de manutenção de aeronaves,
que está prevista no RBAC 145, também passeando pelo RBAC 43, né? E também as instruções suplementares. Ou seja, a gente vem fazendo um trabalho todo de base para que as pessoas, que qualquer pessoa que pegue o livro e leia o livro, tenha condição de entender. Que a gente vai começando da base para chegar até os casos mais extremos, que são os casos concretos. Perfeito? Os casos em que vai envolver o direito, a aplicação do direito ao caso concreto, né? A aplicação da lei ao caso concreto, do seu ponto de vista da manutenção. A minha parte, obviamente. Sob o ponto de vista da operação aérea, eu não vou falar, uma vez que você mesmo convidou o comandante Raiol para fazer uma live, né? Ou seja, no dia 23, o comandante Raiol vai tratar da segunda parte. Só vou falar apenas, então, somente da parte envolvendo a manutenção de aeronaves. Pois não. Então, tá bom. E existe alguma relação desses direitos, assim, quando a gente fala que direito é ciência, né, que o pessoal comenta, né? Sim. Com essas ocorrências no nome da manutenção, porque, Patrício, acho que tem um limiar, né? Tem alguma coisa ali muito tênue, né? Quando a gente começa a falar no direito, é porque quando tem um evento, né, com uma ocorrência com aeronave, um acidente, digamos assim, a gente pensa logo na investigação pelo Estado, né? Mas, na verdade, a abordagem de vocês nesse direito parece-me que tem um outro sentido, né? Na verdade, é o seguinte, essa parte que você está perguntando aí, a investigação do Estado é a investigação técnico-aeronáutica, né? Que visa aperfeiçoar o sistema, feita pelo próprio Estado, perfeito? Um órgão que é constituído para isso, em especial. E a abordagem do livro, ela não vai se ater a isso, não. A abordagem do livro tem um viés mais voltado para levantar uma bandeira, para mostrar para os mecânicos, para os mantenedores de aeronave, a parte específica da manutenção, que eu estou colocando aqui para você, Joselito. É mais a parte que eles podem ser responsabilizados. O mecânico pode ser responsabilizado por um ato que não esteja em conformidade com as legislações específicas, né? Para você ter uma ideia, existe uma resolução, a resolução 472 da ANAC, ela aborda o PAS. O que é o PAS? Processo Administrativo Sancionador. Ou seja, sob o ponto de vista da administração pública, é a responsabilidade administrativa. E o mecânico, ele pode responder administrativamente? Lógico que pode. Pode, desde que haja ampla defesa, contraditório e haja um devido processo legal. E, obviamente, que em função disso tudo, a gente vai abordar no livro. Vamos tratar de casos concretos que venham configurar essas situações em especiais. E também o mecânico ele pode responder civilmente? Pode, ele pode, depende da situação. Então, não quero aqui adiantar, porque o livro nós temos todo um cronograma, devemos lançá-lo no segundo semestre, né? Mas só para dar uma pitada, que ninguém está... a responsabilidade ela pode atingir aqueles que fazem parte do métier da aviação, quer seja pilotos, mecânicos, controladores, e a parte que a gente trata, eu em especial, já que o trabalho é feito em coautoria com o Dr. Raiol, é sob o ponto de vista da manutenção. A minha parte é a manutenção. Então, eu vou evocar essa parte, levantando um alerta para os mantenedores, os técnicos de manutenção de aeronaves, que eles podem responder, sim, sob o ponto de vista administrativo, sob o ponto de vista penal e sob o ponto de vista civil também. Então, essa é a abordagem. Entendi. Patrício, um dos lemas, aliás, até o lema central, né, da Abravon é unir esforços, né? Você bem conhece esse conceito? Sem dúvida. E é por isso que nós sempre trazemos aqui à pauta algumas informações que são de importância fundamental, né, para a divulgação, né, no nosso público. Sim. Também de outras pessoas que estão amanhã nos acompanhando. Ver esse livro, né, nos acompanhando hoje, amanhã também pode ver esse vídeo amanhã, né? E assim, eu achei muito importante quando você tocou no início, falando sobre um regulamento, uma norma da aviação civil, que foi o RBAC lá. Mas assim, Patrício, essa informação que você está trazendo aí, para no segundo semestre, vai subsidiar muito a gente. Acho que é um dos motivos da gente estar batendo um papo aqui, tá
Certo, até porque nós estamos direcionando a Abravur para fazer mais difusão sobre esses conhecimentos, né? certo. E aí estamos Beleza. na iminência aí de lançarmos um curso sobre esse aspecto, mas não é no campo da investigação, até porque nós temos Sim, um centro de referência que já faz isso, mas para auxiliar outros profissionais, né, como o perito, como o advogado, um juiz, um promotor, ele entender bem perfeito. essa fundamentação, e seu livro vem trazendo umas informações muito boas para a gente. Certo. Você falou que tem a segunda parte que é do Raiol, não é isso? Sim, Comandante do Raiol, comandante Raiol. certo? Que ele vai falar nas operações aéreas, Sim, não é isso? Não, não, sim. não tem como, Patrício, até me desculpa a pergunta assim, não tem como haver uma interposição do assunto, não? Eu não sei como vocês conseguiram separar essas duas Não, não, partes. não vai ter uma interposição, não. Muito pelo contrário, vai ter uma convergência, porque, veja bem, a parte da manutenção. O artigo 2º da Constituição Federal da República diz que são poderes da União, né? O legislativo, o executivo e o judiciário, né? São 3 poderes independentes e harmônicos, né? Estou falando sob o ponto de vista legal. Agora, se a gente for analisar, a aviação é um grande sistema, é um grande sistema onde existem microsistemas. Por exemplo, a manutenção é um grande sistema dentro do sistema da aviação. A operação é um grande sistema dentro do sistema da aviação. O controle do espaço aéreo é um grande sistema dentro do universo da aviação. A infraestrutura aeroportuária também. Então, veja só, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que a manutenção, a operação, o espaço aéreo e a infraestrutura, ninguém é melhor nem pior que ninguém. Todos são complementares, eu entendo dessa forma. Todos são complementares e necessitam uns dos outros. Para que o piloto opere o avião, é mister que haja a manutenção no avião, ou seja, a aeronave esteja toda com a sua condição de aeronavegabilidade perfeita, todos os seus boletins de serviços aplicados, diretrizes de aeronavegabilidade e a manutenção em dia e em ordem. Então, para que isso aconteça, ele vai colocar a aeronave disponível para voo. Então, a parte da operação é uma parte que tem também uma legislação específica que trata do assunto, que o Dr. Raiol vai tratar. Obviamente que existe a lei do aeronauta, que acredito que o Dr. Raiol vai tratar isso aí com mais detalhes, não é o universo da nosso debate de hoje. E vejo também que, assim como há também a parte da manutenção específica, as instruções suplementares, que tem o viés de nortear também e de dar execuibilidade aos regulamentos brasileiros de aviação civil, por exemplo, o 43. Existem as instruções suplementares voltadas para o 43, que fala de manutenção, a alteração e etc. Perfeito? Bem como também existem as instruções suplementares voltadas para o RBAC 145, que fala das organizações de manutenção. Então, o que eu vejo isso? Eu vejo que todos os sistemas eles são importantes. Para que a aviação funcione, há necessidade que tudo funcione. Para que o piloto decole, há necessidade da infraestrutura aeroportuária estar perfeita. Há necessidade do controlador do espaço aéreo controlar o voo. E para que essa aeronave continue voando e voando em condições seguras, a manutenção está aí para fazer o seu papel, desempenhar o seu papel. Câmbio. Você, no primeiro livro, você deu uma direcionada bem para a questão do direito, mas com outro viés, não é isso? Sim, o primeiro livro que eu fiz, ele tem, se eu não estou enganado, 8, são 8 capítulos. Tem um, inclusive, que é muito a sua área, que é a parte do risco da fauna, né? Que, inclusive, eu me deliciei de alguns conhecimentos bons que você tem para colocar no livro, que é bom, a gente tem que copiar. Então, no primeiro livro também, a gente trabalhou da parte da investigação técnico-aeronáutica, da investigação da polícia judiciária. Trabalhamos bem com isso também, né? Para fazer a diferença, a distinção de uma para com a outra. No primeiro livro também a gente tratou de conceitos básicos, o que vem a ser manutenção preventiva, manutenção
programada, não programada, conceitos bem básicos. Eu comecei bem do raso e ao término do livro, o capítulo 8º, se eu não estou enganado, eu tratava de casos concretos sob o ponto de vista do direito aeronáutico. Teve um caso do controle do espaço aéreo, perfeito, de um quase acidente, se eu não estou enganado. Tratei também de um caso da manutenção, que foram, acho que 28 ou 30 parafusos, foi num caso específico de um Brasília, né, dos bolts que são parafusos. Tratei disso também. Tratei do caso qual foi o acidente mesmo? Foi o acidente que aconteceu na França, foi do Concorde, eu destrinchei ali a parte jurídica também. Foi um livro muito assim, miscelânico, pode-se dizer assim. Ele não foi bem específico. Esse agora, esse projeto com o Raiol é bem direcionado. Você levou aquele primeiro livro, Patrício, direcionado para o caso do crime, é isso ou não? Não, o primeiro livro, Joselito, eu tratava de alguns aspectos penais, né? Não tratei bem especificamente. Tratava também dos aspectos administrativos e cíveis, né? Que são as 3 esferas: a esfera administrativa, a penal e a civil. Eu tratei um ou outro caso que eu falei um pouco da parte penal. Não cheguei a entrar muito a fundo nessa questão, não. Não, nessa agora você vai fazer alguma versão, é isso? Nessa agora tem um caso concreto que eu destrincho sim, sob o ponto de vista penal, mas falo também da parte civil também, nesse livro, nesse próximo projeto. Para os profissionais, Patrício, que são da aviação, né, diversos profissionais que são da aviação, existiria alguma diferença? Por exemplo, se eu sou um piloto, eu sou um mecânico, eu sou um controlador de espaço aéreo, eu trabalho no órgão do governo, eu trabalho na parte administrativa da ANAC. Esses livros, eles podem ajudar ou teria um que direciona mais para um outro profissional? Esses livros, eles ajudam, né? Eles ajudam, de uma forma geral, a aviação como um todo. Qualquer profissional, ele vai entender a linguagem, porque quando eu conversei com o Raiol sobre o projeto, eu me ative nós desenvolvemos uma linguagem sem ser muito rebuscada sob o ponto de vista jurídico, embora tenha análise jurídica. Mas a gente se ateve a usar uma linguagem simples, não coloquial, mas uma linguagem simples em que as pessoas vão entender. Por exemplo, a minha filha ela é formada em assistência social, assistente social. Ela vai entender o livro. Por quê? Porque a linguagem ela é técnica, mas ela é autoexplicativa e, ao mesmo tempo, ela vai entender, vai compreender, não só porque eu falo muito de aviação na minha casa, mas ela vai entender porque ela vai pegar o livro, ela vai ler e vai compreender de uma forma autoexplicativa, uma linguagem autoexplicativa, né? O objetivo foi esse, foi mostrar isso. O objetivo do livro, eu vejo, a gente escreve para a sociedade. Obviamente que o livro técnico ele tem um viés para a parte técnica, é óbvio. Mas assim, quando você escreve algo, você tem que escrever algo para o receptor, ele tem que entender a mensagem que é emitida. E qualquer pessoa que tem um conhecimento razoável, mediano, ela vai entender, ela vai compreender o espírito do livro perfeitamente. É óbvio que os profissionais da aviação, eles vão compreender, vão criticar, vão debater, mas isso faz parte de quem escreve, né? Faz parte. Qualquer escritor ele vai receber críticas. Entendi. Sobre a questão específica, Joselito, se o livro vai tratar sobre sobrecarga de trabalho dos homens na manutenção, ele não vai tratar especificamente desse assunto, mas vai falar um pouco sobre a questão da fadiga, né, na manutenção. Nós vamos falar alguma coisa sobre a questão da fadiga. E o Dr. Raiol também falou que vai falar um pouco acerca da fadiga, sob o ponto de vista do piloto também, do tripulante. É interessante essa parte da fadiga, né, Patrício? Eu acho que não é tão bem divulgada essa fadiga. O que nós encontramos aí, geralmente, até uma questão que houve um debate com um dos nossos diretores, o Carlos Augusto, né?
estava Sim. falando sobre essa questão de fadiga. A ênfase maior da fadiga, talvez, eu vocês devem ter feito essa pesquisa aí, a ênfase maior parece que é na área, lá para o comandante Raiol, né? Parece que ele deu uma ênfase maior da fadiga humana junto para o pessoal, o tripulante lá, o piloto, né? As operações aéreas. Agora, na Exatamente. manutenção, eu não lembro se tem se tem tanta coisa aí da fadiga do pessoal Na da manutenção. manutenção, assim, não tem muito, não existe muita coisa escrita nesse ponto, não. Nesse aspecto da fadiga não tem muita coisa reduzida a termo, não. Mas, assim, a gente vai procurar trazer alguma coisa sobre esse aspecto aí também no livro. Nós vamos Que é uma procurar novidade, né, já, né, escrever, é uma Patrícia? novidade. Agora, na parte da operação, já tem mais, já é mais bem difundido essa parte da fadiga, assim. Entendi. Beleza. Eu tenho uma pergunta aqui, Patrícia. Está muito parecido com o que a gente comentou lá atrás, mas de repente você poderia até dar uma ênfase melhor, né? Quer ver aqui, ó. Deixa eu ver aqui qual foi a pergunta que eu estava lendo aqui. Eu acho que você já respondeu, né? Que seria a relação do direito, né? Você já respondeu, né? Qual seria a relação do direito enquanto ciência com as ocorrências aeronáuticas no âmbito da manutenção de produtos, né? Aí, eu acho que aí já seria interessante, Patrícia, porque quando a gente lê assim, manutenção de produtos, eu acho que isso é um termo bem técnico e não Vamos fica muito lá. claro para o público, É né? verdade, produto aeronáutico. O que é produto aeronáutico? O próprio RBAC ele define o que é um produto aeronáutico. Um produto aeronáutico, a definição do RBAC 01, ele diz que o produto aeronáutico é uma aeronave, é um motor, é uma hélice, entendeu? Um componente. Tudo isso é um produto aeronáutico. Tudo isso é um produto aeronáutico, perfeito? Então, a manutenção aplicada ao produto aeronáutico, ou seja, o direito aeronáutico aplicado o direito aplicado, né, aos produtos aeronáuticos, o que vem a ser? Justamente isso, é a aplicação dessa legislação técnica aeronáutica, né, em cima disso aí, ou seja, da aeronave, do motor, da hélice, etc. Perfeito? É óbvio que a manutenção mal realizada, mal efetivada, ela vai ter consequências graves. Ela pode ter consequências graves, pode acontecer uma ocorrência. E nessa ocorrência pode ter desdobramentos jurídicos. Então a gente vai tratar dos produtos aeronáuticos explicando o que vem a ser um produto aeronáutico, que esse produto aeronáutico ele precisa ser certificado sob a égide do RBAC 21, e também nós vamos destrinchar essas questões específicas ali. Vamos falar um pouco sobre isso, né? Eu não vou tratar aqui a miúde, porque isso aí vai estar relatado dentro do universo do livro, a ser publicado no segundo semestre desse ano. Excelente, entendi. Então essa proposta foi, você falou que foi em conjunto, né? Na Foi, verdade, né? junto com o Essa comandante ideia da Raiol. proposta ter esses dois viés, né? Sim, o viés da manutenção e da operação. A parte da operação, o Dr. Raiol vai tratar muito bem sobre isso. Vai falar E não, principalmente também da lei do aeronauta, ele vai tratar disso. e não fica complicado não, Patrício, porque a pergunta é bem simples, mas que eu acho que é muito importante que a gente aborde essa questão. Não fica complicado você falar de uma coisa que é uma manutenção, de algo que está escrito, digamos assim, num determinado manual, na parte técnica, na parte de regulamentação. E eu, como mecânico, como profissional, eu vou ter que cumprir o que está escrito ali, ipsis liter, não é isso? Sim. Eu não sei, talvez tenha alguns desvios que eu possa fazer, eu não conheço muito a fundo Ó, essa parte. na verdade, Mas quando eu, só para completar, sim. mas quando eu cumpro aquela lei, aquele manual, cumpro aquela parte, mesmo assim pode dar um problema lá na frente, na aeronave, e dar uma complicação nessa parte do direito? Eu não compreendi muito bem. Vamos lá. Você vai realizar a manutenção num produto aeronáutico, na aeronave, perfeito? Dentro dos ditames Certo. que está previsto nos manuais. Manual de manutenção daquela aeronave especificamente, previsto pelo fabricante, né? O produto aeronáutico ele foi certificado. Você vai cumprir o que está previsto ali. Obviamente, a gente entende que, quando você faz tudo que ali está previsto, o manual lhe diz passo a passo como deve se fazer, perfeito?
mas cometer desvios é simplesmente pular passos, deixar de cumprir alguma coisa que está preconizada dentro do manual. E a partir do momento que você descumpre o passo a passo que está previsto no manual, ou faz de qualquer forma, você dá margem para que aconteça uma ocorrência. Seja uma ocorrência de pequeno ou de grande porte, não importa. Perfeito? E a partir do momento que essa ocorrência venha a acontecer, ela pode ensejar direitos de terceiros, direitos do próprio proprietário operador da aeronave e assim por diante. E a partir disso pode-se propor ação ou não em desfavor de quem tem a responsabilidade, dependendo do caso concreto. Perfeito? Agora, é óbvio que, por exemplo, já aconteceram algumas vezes que eu já tive a oportunidade de ver o cidadão pegar um determinado componente no suprimento, trocar aquele componente no suprimento, colocar na aeronave, só que aquele componente ele pode estar vencido, pode ter até algum tipo de desvio, aquele componente específico. E dali acontecer algo, ou seja, ter um desvio, um incidente, alguma coisa nesse aspecto. Se isso acontecer e for constatado que aquele produto aeronáutico que foi colocado, ele estava com a validade vencida, alguém tem que ser responsabilidade, ou poderá ser responsabilizado por não ter tirado, afastado aquela peça, aquele componente do suprimento específico da organização de manutenção. Sendo assim, as responsabilidades elas podem incorrer em quem? Nos gestores de manutenção, não é só em quem executa. Os gestores de manutenção também podem responder penalmente, administrativamente ou até mesmo civilmente. Isso pode acontecer sim, dependendo do caso concreto. Entendi. Posso voltar só um momento aqui atrás, Patrício, da sua vida? Você tem um conhecimento técnico específico nessa área de manutenção e também um pouquinho aí na parte do direito, né? Essa parte jurídica. O que foi que fez, como foi esse lance de você decidir ser escritor, Patrício? Olha, ser escritor, eu comecei escrevendo pequenos artigos. Eu escrevi em 2000, eu escrevia para a revista O Magistrado, o IMAG, o Instituto dos Magistrados aqui na capital federal. O primeiro artigo que eu escrevi, eu lembro que foi o Transporte Aéreo, o Código de Defesa do Consumidor e a Jurisprudência. Foi um artigo bem pequeno. E eu comecei a escrever artigos para essa revista. Eu escrevi durante praticamente 10 anos para essa revista. E todos os anos eu escrevia pelo menos um artigo. A revista ela era expedida a cada 2 ou 3 meses. E eu fui escrevendo um artigo aqui, um artigo acolá, e fui desenvolvendo, né? Você, para escrever um livro, primeiro a gente tem que começar de baixo, né? Começa escrevendo artigos, foi o que eu fiz. E bem no passado, quando eu ainda morava no Rio de Janeiro, também eu já escrevia algumas coisas, mas escrevia mais na parte literária, porque eu sempre gostei da literatura como um todo, né? Escrevia prosas, contos e poesias também. Então eu decidi ser escritor desde sempre, desde novo. A parte técnica é que realmente eu comecei a desenvolver de uns anos para cá. Na verdade, não de alguns anos para cá. De 2001, como eu falei, comecei a escrever pequenos artigos. Agora, para desenvolver um livro, um projeto de um livro, é muito difícil escrever, José. Primeiro que você não tem muito apoio, sob o ponto de vista financeiro. Segundo que você, para publicar um livro no Brasil, é muito difícil, é muito complicado. E terceiro que você tem que ter coragem. Para escrever, você tem que ter coragem, porque muitas pessoas, como eu falei desde o início, têm muitos conhecimentos. Tem conhecimentos em várias áreas, mas muitas vezes não tem coragem de colocar no papel e publicar, mostrar para a sociedade. Eu acho que o escritor ele tem que ter coragem de se apresentar para a sociedade, quer seja em qualquer ramo, no ramo técnico, no ramo de poético, político, social, econômico, não importa. O escritor ele tem que ter coragem de dar a cara para bater. E eu sempre fui muito assim, eu sempre dei a minha cara para bater, eu nunca me omiti. Por isso que eu acredito que o escritor ele tem que ter intrepidez, né? Ele tem que ter intrepidez para desenvolver um projeto. E eu,
eu aceitei o projeto que o Raiol me propôs. Ele falou, vamos escrever um livro? Falei, vamos embora. E aí a gente estipulou um prazo para desenvolver esse livro, perfeito? E a gente está cumprindo esse cronograma, estamos desenvolvendo. Não é fácil desenvolver, porque a gente tem muitos afazeres do dia a dia, muitas coisas a serem feitas. E a gente também tem que dedicar um tempo para a escrita, para sentar, pensar, analisar e colocar no papel, propriamente dito. Então é assim, não é fácil escrever um livro. É muito complicado, mas a gente pode começar escrevendo um artigo científico, um artigo de pequena monta. Dá para fazer, é só ter boa vontade. Entendi. Patrício, esse lance da manutenção, ele é já um pouco... eu não digo que ele é um pouco fraquinho, fraquinho entre aspas, né? Assim, no sentido da sua existência no mundo aeronáutico, né? Manutenção, é lógico, né? Toda vez que a gente fala no aeronave, principalmente quando acontece uma ocorrência, né? Quando acontece um acidente, aí se fala na manutenção. A primeira coisa que vem à cabeça a pessoa, né? Pergunta, o que aconteceu com a aeronave, né? Você acha que essa parte da manutenção, estou falando dentro da aviação, né? Dentro da aeronáutica, dentro da aviação, essa parte da manutenção, ela já é bem divulgada, já é bem conhecida, ou não? Você acha que ainda falta muita coisa para ser divulgada para o público? Tanto é que você escolheu um tema que ele não é um tema fácil, certo? Não é um tema fácil de você abordar no livro, né? Porque é uma coisa muito técnica, e você trazer à luz do direito aeronáutico, né? Trazer à luz do direito, a lente do direito, né? Você trazer uma parte muito técnica dessa, eu acho que é um sacrifício, né? Para uma pessoa como uma pessoa que vai escrever aquilo ali, né? Eu considero que seja uma tradução de linguagem, porque tem um direito, tem uma linguagem, a manutenção tem uma outra, assim como a investigação tem uma linguagem, a perícia tem uma outra linguagem. Sim. Mas você acha que, então, cabe realmente cabe esse sacrifício todo para poder trazer esse material? Porque o seu livro não é um livro tão simples assim, né, de ser executado. Joselito, eu vejo da seguinte forma, vou pegar o início que você me perguntou, eu vejo da seguinte forma, vamos lá. Eu acho que, igual eu falei para você no início, existem vários sistemas dentro do sistema. E aí você perguntou qual o papel, qual o lugar da manutenção dentro do universo da aviação. Eu vejo que a manutenção ela tem uma importância muito grande, porém muitas vezes não é tão reconhecida assim. Eu vejo que, o que eu vejo? Eu vejo que todas as áreas, a parte da psicologia, da fisiologia no universo da aviação, a parte do controle do espaço aéreo, a parte da operação e também a parte da manutenção e da infraestrutura aeroportuária, todas essas áreas são muito importantes e vejo todas como sendo complementares. Elas são interdependentes, uma depende da outra para que funcione. Uma vai depender da outra, eu vejo dessa forma. Todavia, eu vejo que a manutenção ela tá muito aquém do que deveria estar. Estou falando sob o ponto de vista de importância que dão, não sob o ponto de vista do desenvolvimento dos trabalhos. Eu vejo que ela está muito aquém porque ela não tem o posicionamento que deveria ter, na minha concepção, sob o ponto de vista da minha concepção, tá ok? Eu vejo dessa forma. Vejo que a manutenção ela tem uma importância, uma relevância muito grande, todavia não tem... as pessoas não dão tanta relevância ao trabalho que é desenvolvido. Muitas vezes lembram quando acontece um fato extraordinário, que é uma ocorrência. Só vão lembrar dela. Porque quando está tudo bem, está tudo bem. Agora, quando está tudo mal, aí vão lembrar primeiramente da manutenção, muitas vezes, né? Se aconteceu uma ocorrência aeronáutica, a primeira coisa que vão o problema deve ter sido um problema voltado da manutenção, foi uma manutenção mal feita, mal realizada, e a gente não pode levar por esse patamar. A gente tem que entender que toda ocorrência aeronáutica ela há de ser investigada pelo órgão apropriado, né, e vai ter a resposta dada pelo Estado, e o Estado vai dar essa resposta, aí sim nós vamos tirar nossas próprias conclusões acerca do assunto. Vejo dessa forma. Mas vejo que a manutenção ela precisa ter mais protagonismo. Para isso que
que são da área de manutenção se levantar mais em favor da manutenção. Mostrar para os grandes gestores que a manutenção tem uma importância muito grande no universo da aviação, assim como o controle do espaço aéreo, a operação e a infraestrutura aeroportuária. Como você bem conhece melhor do que eu, a parte da infraestrutura aeroportuária. Patrício, você lembra de um evento que nós tivemos lá em Goiânia, que estava muita gente lá do auditório lotado, né, em Goiânia, tinha muita gente da manutenção. Eu percebi que o pessoal da manutenção, eles têm eu acho assim, uma força na aviação muito intensa, entendeu? É. Apesar que as pessoas realmente, eles parece que quando tocam no assunto, principalmente relacionado a acidente, eles parece que eles tentam direcionar tudo para o piloto, somente para o piloto. Depois eu até vou conversar com o Rael sobre esse assunto, vou tentar me lembrar no dia lá. Mas a manutenção também, ela tem uma fundamental importância, né? Agora, talvez a divulgação dessa parte da manutenção, ao meu ver, né, seja por conta disso, entendeu? Porque a pessoa fala muito no piloto, fala muito na aeronave, fala muito no piloto, fala muito na aeronave. De vez em quando ali fala no controle do espaço aéreo. E deixa o pessoal da manutenção, até porque está em casa, digamos assim, para quem não conhece a aviação como um todo, pensa que o pessoal da manutenção está sempre em casa ali, no hangar, no chão, né? E na verdade não é. Existe pessoal de manutenção que acompanha um voo um ciclo inteiro, né? Talvez seja também por isso que esse lance da manutenção não seja tão bem, digamos assim, tão bem visto, né? As pessoas não consigam ter tanta clareza dessa importância que é o pessoal da manutenção. Sim, você falou e eu concordo com o que você falou, né? A gente vê que, por exemplo, as empresas, as organizações de manutenção, elas têm que dar mais importância ao treinamento dos mantenedores, dos técnicos de manutenção. Vejo dessa forma. Tem que dar mais importância nos treinamentos dos mantenedores, dos mecânicos de aeronave e os técnicos de manutenção. Tem que ver essa forma. E a gente tem que analisar também que essas empresas, as empresas dão mais ênfase na parte de operação, ou seja, os grandes calls que são feitos para os pilotos. E os mantenedores muitas vezes não são bem levados em consideração. Só que a gente tem que entender que para que eles voem, eles pilotos, os comandantes, os copilotos, a necessidade da aeronave está em perfeitas condições de aeronavegabilidade. O próprio RBAC 91 trata disso. O RBAC 91, seção 91.7, ela fala da aeronavegabilidade continuada. O que é aeronavegabilidade continuada? A aeronave está em perfeitas condições de voo, com as suas inspeções de ordem, perfeito, com todas as suas diretrizes de aeronavegabilidade aplicadas, os boletins de serviços aplicados, enfim, a manutenção está impecável. Aí sim, ele vai ter condições de decolar, vai ter condições de fazer o voo dele com segurança, perfeito? Mas para que isso aconteça, o mantenedor ele tem que estar preparado, não basta estar habilitado. Existem 3 tipos de habilitações, né? Célula, GNP e aviônica. São 3 tipos. O mecânico de célula, ele faz manutenção na parte estrutural do avião. O mecânico de grupo motopropulsor faz a manutenção, ele realiza a manutenção em motores e hélices, se a aeronave tiver hélice, obviamente. E também tem o aviônico, que vai fazendo a parte de instrumentos de voo, a parte eletrônica do avião, propriamente dito. Então, esse mecânico ele tem que estar preparado. Ele está habilitado? Pode até estar habilitado, mas ele tem que estar preparado. E a preparação ela tem que ser continuada. A formação continuada. A ênfase que as empresas têm que dar é na formação continuada, no treinamento continuado desses mantenedores de aeronave, tal qual é feito com os operadores, com os pilotos. Então, está faltando aí essa balança, equalizar a pressão, nesse ponto de vista aí. Entendi. Patrícia, eu queria contar um caso bem rapidinho aqui, 1 minuto, pode ser? Sim. Somente para a gente descontrair um pouco aqui o nosso papo. Sim. Não sei se está ficando muito sério. Não, está tranquilo. Durante um curso de formação no comando da aeronáutica, numa das aulas lá, né, um dos instrutores tinham falado para a gente, não é bem, o assunto não é a manutenção não, tá? Mas você vai entender porque essa história é interessante. Sim. As pessoas estavam a bordo da aeronave, a aeronave já estava pronta para sair,
pela terceira vez, porque por 2 vezes foi cancelado o táxi da aeronave, entendeu? Então a aeronave certo. estava no ponto ali para fazer o táxi e foi cancelado 2 vezes. E aí criou-se aquele princípio ali entre os passageiros, né, que ninguém sabia o que estava acontecendo, até porque não chegava nenhuma informação para as pessoas que estavam ali estavam a bordo. E a história é que uma mulher estava muito preocupada, ela estava muito nervosa, porque não estava, o pessoal da tripulação não estava passando as informações adequadas para ela queria saber porque a aeronave preparou para sair e não saiu, preparou para sair e não saiu. Aí na terceira vez ela falou, não, peraí, o que é que houve? O pessoal falou, não, é que estão fazendo manutenção aqui no motor esquerdo, aqui, que é o motor 01, né, que é do lado do comandante, né? Ela falou, não, eu só vou aqui se me der uma poltrona na cadeia, uma poltrona na janela, eu ficar olhando para a turbina, né? Ela falou isso. Sim. Aí o pessoal começou a conversar entre os clientes ali, né? A tripulação de cabine, né? Eles conseguiram arranjar uma poltrona para ela, trocou com ela, ela ficou próxima à turbina da aeronave, e ficou olhando lá para a turbina, né, da janela da aeronave, né, assistindo ali, e o pessoal foi se afastando aos poucos ali, foi se afastando, né, e ficou somente próximo ali uma dupla, ok? 2 pessoas ficaram lá. Entendi. Uma das pessoas que estava conversando, eles olharam, esse cara olhou para a turbina e fez assim, ó. Só isso que ele fez. Já estava tudo pronto, porta fechada. Aí ele olhou, fez assim e conversou com o outro que estava próximo a ele. E, por coincidência, essa pessoa era do órgão de fiscalização, né? À época. Faz tempo isso. Dos anos 80 e pouco. Sim. E então ele fez esse sinal e aí os dois conversaram e saíram um pouquinho. Aí, cara, a aeronave já estava com a porta fechada, tudo pronto para decolar. Manutenção tinha liberado a aeronave, mas o rapaz fez um sinal assim, né? Assim, fez assim, aí saiu de perto. Aí, rapaz, de novo, ó, a mulher, aquele alvoroço dentro da aeronave, fez, porque eu vi o rapaz lá que tá com a roupa assim e tal, é autoridade, o outro também, um fez assim pro outro e não presta, cara. Resultado, aí teve que tentar de novo, fazer uma nova conversa com ela, chamar as pessoas, os dois que estavam lá embaixo para explicar o que é que tinha acontecido, né? Entendeu? Então, eu não vou entrar em detalhes sobre esse assunto, mas o que é que eu estou querendo dizer? Assim, parece-me que a manutenção, ela só é bem, digamos assim, ela entra em estado de atenção e de visibilidade quando ocorre algum evento dessa parte, né? Aí eu estou com medo, eu estou aqui dentro do avião, estou com medo, e essa parte da manutenção é super importante, porque o motor, a turbina, né, lá, né? O conjunto motopropulsor é importante, e tem um pessoal da manutenção que faz. E depois Com que todo o pessoal certeza. da manutenção e as autoridades ainda falaram com esse sinal, então alguma coisa tem. Então parece que nesse ponto o pessoal parece que eleva um pouco a categoria da manutenção de produtos, né, para um nível melhor, né? Eu não sei se você também tem essa percepção, porque no dia comum, no cotidiano que a gente vê, não é assim, né? Quando acontece um evento, como a gente falou, um acidente, as pessoas já trazem primeiro a questão do piloto, da operação aérea e não sabem a importância que teve a manutenção lá atrás. Nesse caso aí, o grande problema também foi a falta de informação. A informação ela tem que chegar rapidamente. Tinha que chegar os passageiros não sabiam o que estava acontecendo. Eu não sei muito bem como é que foi esse evento, mas fato é que a informação é tudo. Se passassem a informação de uma forma mais cristalina, acredito que as pessoas que estavam a bordo não teriam tido esse problema todo, não esperariam tanto assim. A gente precisa da informação, a informação tem que chegar de uma forma bem rápida, né? Já que aconteceu também no final dos anos, foi nos anos 90, não foi? Acredito. Então, naquela época também a informação não chegava tão rápido assim, não tinha internet, não tinha isso, não tinha aquilo. Aí eu não sei bem explicar essa situação nesse caso em especial, mas sei que a manutenção ela faz toda a diferença no universo da aviação. Uma mensagem final, Patrícia, para o pessoal que quer evoluir nessa temática da manutenção. A mensagem final é o seguinte, é que tem uma passagem na Bíblia que fala, né,
em Oséias 4:6, né? Que diz o seguinte: o meu povo perece por falta de conhecimento. Então, conhecimento é tudo. Vejo que o conhecimento ele tem que ser difundido em todas as áreas. Na manutenção também não seria diferente. O conhecimento ele tem que ser difundido e tem que ser de uma forma continuada, tanto na manutenção, quanto na operação aérea, quanto no espaço aéreo, quanto também na infraestrutura aeroportuária. Vejo que todos esses conhecimentos, eles precisam, os profissionais da aviação, eles necessitam estarem bem informados, não só formados, mas informados também. Vejo também que a operação é de fundamental importância. A manutenção e a operação não pode haver rivalidade entre ambas. Tanto a manutenção quanto a operação, elas são dois núcleos do universo da aviação, são dois núcleos complementares. Eles se complementam. Ninguém é melhor que ninguém. São apenas diferentes, mas com um fim específico, ou seja, um fim colimado. Que fim colimado é esse? É fazer com que haja uma aviação segura. Fazer com que haja uma aviação segura é você utilizar, desenvolver a manutenção dentro dos manuais e que os limites não sejam ultrapassados. Os limites não podem e não devem ser ultrapassados. Para isso existe a manutenção da aeronave. E, ao mesmo tempo, fazer com que a operação seja segura é fazer com que o manual de operação seja também utilizado de uma forma correta. Por quem? Pelo piloto do avião. Fazer com que a aviação seja mais do que segura é fazer com que o controle do espaço aéreo siga, o controlador do espaço aéreo, obviamente, né, o operador do espaço aéreo, ele siga as regras. Então, as regras devem ser cumpridas. Todas as regras devem ser cumpridas. Do espaço aéreo, da manutenção, na operação, na infraestrutura aeroportuária. Todas essas regras devem ser cumpridas. Aí você até perguntou, todos os acidentes devem ser evitados? Todos os acidentes devem ser atenuados. Todas as ocorrências, elas podem ser atenuadas. De que forma? Fazendo o que é previsto. Cada um tem que fazer o seu previsto dentro do seu métier, dentro da sua área de atuação. Se todo mundo fizer o que é previsto dentro da sua área de atuação, as ocorrências elas vão ser diminuídas. Agora, se as ocorrências vão deixar de acontecer, eu acredito que não. Mas que vão diminuir de uma forma substancial, acredito que sim. Beleza, Patrício. A Bravo agradece suas palavras, meu amigo, ajuda aqui para a gente, a difusão desse conhecimento, Patrícia. Tá bom, olha aqui o livro. Aquele livro primeiro, está aqui, ó. O anterior, né? Direito Aeronáutico. Anterior, sim. Beleza, Patrícia. Sim. Patrícia, então a gente volta com o pessoal no próximo live aí com... Sim, com o comandante Raiol. O comandante Raiol, tá ok? É para falar da parte de operação. Aqui, muito obrigado. Muito obrigado, gostaria de agradecer a Bravo, né? Você que é o presidente, gostaria de agradecer o Augusto, diretor, ao Valmar Gama, gostaria de agradecer ao Dr. Romildo, né, o Celso, todos aqueles que fazem parte da Bravo. Um grande abraço a todos, muito obrigado pelo espaço que vocês nos deram aqui nessa noite. Um grande abraço, tudo de bom. Depois nós vamos fazer um encontro os três, ok? Para a gente fechar bem esse assunto, sim, com certeza. Depois do Dr. Raiol. Tá com certeza, tá ok. Grande abraço, tudo de bom. Até mais. Até mais. Tchau, tchau. Boa noite a todos. Boa noite. A Bravo agradece